Falando francamente. Isso, senador, é um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. Você sabe o quanto eu admiro, gosto do senhor. E assim, eu gostaria de começar esse papo falando sobre violência. Claro, que a violência assola todo o país, mas o nosso estado. A gente tem sofrido diversos tipos de violência. Mas eu vou focar em dois pontos. A questão das drogas, que são responsáveis 70% pelos casos de homicídios no nosso estado, e os armamentos. O governo federal reduziu em 50% o efetivo, né, da polícia nas fronteiras, e a gente sabe que o Brasil ele está em fronteira com 3 grandes produtores de drogas, de cocaína, e aí o governo do estado reduziu em 50% o efetivo. O que pode ser feito? Olha, esse é um problema grave, Dani. Nós precisamos, o Brasil tem fronteira vasta, você sabe. A gente tem uma linha de fronteira que é impressionante. Então você precisa ter uma estrutura e mais efetivos fazendo a vigilância. E não é só ter gente, é ter recursos tecnológicos. Nós podemos ter um sistema de rastreamento, nós precisamos investir em equipamentos e sensores e rastreadores e até satélites que podem e devem ser utilizados para você fazer a proteção das fronteiras. Então esse é o papel que o governo federal precisa desempenhar, ampliar os efetivos e ampliar os investimentos para que a gente reforce a vigilância das fronteiras, porque as drogas entram pelas fronteiras e também os armamentos pesados, como nós estamos assistindo. Então essa é uma dimensão do problema, indiscutivelmente. Agora, quando você fala das drogas, nós temos, apesar dessa situação das fronteiras, nós temos que atuar aqui. E qual é a melhor forma de atuar aqui diante dessa realidade? É ter uma condição também de fazer, através das forças policiais, uma ação que nos garanta também um mínimo de repressão, aliada a políticas públicas voltadas para os jovens. Quem é que está indo hoje ao encontro dessa coisa das drogas? Lamentavelmente, o jovem, pela desintegração das famílias, pelo caminho, às vezes, da bebida que conduz às drogas no segundo momento, pela perda de valores, pelo fato de que nas escolas a gente está perdendo a dimensão, por exemplo, de que precisa assegurar uma formação que tenha lastro em valores. Então nós precisamos reacender uma educação voltada para os princípios, os melhores valores na sociedade. E precisamos ter políticas urbanas. Por exemplo, o jovem não tem espaço de lazer. Em quantas e quantas comunidades, nem as práticas esportivas, que são um bom antídoto para a coisa das drogas, nem espaço para as práticas esportivas, muitas vezes nós proporcionamos. Então eu diria que esse complexo envolve medidas em várias dimensões. A vigilância das fronteiras, políticas públicas focadas nos jovens, políticas voltadas para ampliação e melhoria do espaço urbano para as práticas desportivas e, sobretudo, políticas capazes de reforçar os laços familiares e de garantir a dignidade do jovem desde as crianças. Me permita agora lhe dar uma informação. Eu tive a satisfação essa semana de ser relator da nova lei de adoção. Você sabe que no Brasil nós temos uma situação curiosa. Tem muitas crianças em abrigos e instituições de acolhimento esperando autorização para serem adotadas. Isso é um absurdo. Tem 10 pretendentes à adoção ali, para cada criança já inscrita definitivamente no cadastro. Sabe por quê? Por causa da burocracia, porque não tem prazo para os juízes deliberarem, tá certo? Então, até o processo de adoção no Brasil precisa ser simplificado, assegurando os interesses da criança, finalmente. É claro que você tem que estar atento ao poder familiar. Tem um processo de destituição do poder familiar.
mas é preciso que se lembre que a criança é que precisa ser acolhida. Há crianças que estão anos e anos nos abrigos e que poderiam estar no seio de famílias que querem adotá-las. Então, veja que isso também pode ter um reflexo nesse desajuste que nós hoje constatamos na situação dos jovens em nossa sociedade. Senador, nesse bate-papo informal, mais uma vez eu repito, é um prazer. Eu vou pedir para o senhor olhar para essa câmera, que ela é a principal nesse momento. É a principal. Tá certo? E a gente vai continuar falando sobre violência. Eu, como mulher, sou obrigada a ser feminista pelo machismo que nos é imposto aqui no nosso estado. A gente vai falar agora sobre feminicídio, certo? Aqui no nosso estado, uma média de a cada 17 minutos, mais ou menos, se eu não estou errada agora, tá certo? Uma mulher é vítima de violência no nosso estado. Isso inclui estupros, isso inclui pancadas, isso inclui, deixa eu ver mais aqui. Assédio sexual. Molestamento sexual. Exatamente. E assassinato, que é o ponto. Certo? E aí a gente vê muito se falando em medidas de proteção, as mulheres vão, procuram as suas secretarias de desenvolvimento social, encontram abrigos, nós temos delegacias especializadas. Mas, senador, em relação à prevenção? Olha, você está tocando num tema muito importante. Nós temos que atuar na repressão, porque nós não podemos aceitar essas práticas que se repetem, infelizmente, por conta de aspectos culturais que estão presentes, especialmente na nossa região, o machismo, essa ideia falsa de que a mulher é um objeto do homem, que o homem é proprietário da mulher. Isso é algo abominável. Então nós temos que combinar ações repressivas, é preciso alcançá-los. A legislação melhorou, você tem a Lei Maria da Penha, mas é preciso um número maior de delegacias especializadas para assistir. É preciso um trabalho no Código Penal para tornar mais severas as punições. É preciso criar tipos penais novos, Dani, como, por exemplo, o molestamento sexual sem agressão física, que está acontecendo também. Onde é que você enquadra isso? Mas sabe o que é mais importante? É você poder, desde a escola e da formação básica, mudar essa cultura machista que infelizmente está predominando na sociedade brasileira. Sem querer interromper o seu raciocínio, isso também incluiria na educação escolar, desde o princípio de Na educação escolar, desde o início, é preciso que se possa transmitir à criança, desde cedo, a questão do gênero, de como você tem que tratar a mulher, do papel que a mulher deve ter na sociedade, tá certo? E de como ela tem que estar integrada à sociedade. Então eu acho que temos que combinar ações repressivas, garantir através do Código de Processo Penal de penas mais severas, mais delegacias especializadas, mas sobretudo um esforço para mudar a cultura machista que ainda prevalece na sociedade brasileira. Para finalizar, também sou da área de enfermagem, da área de saúde, eu não poderia deixar de falar dessa situação caótica. Não vou ser injusta com o estado de Pernambuco, a gente sabe que é uma situação que se arrasta em todo o país, mas a gente também não pode ignorar que algumas ações podem ser feitas talvez para amenizar. Eu trabalhei no Hospital do Estado recentemente e tive que sair do hospital por conta justamente da situação precária que se encontrava o hospital. Então não tinha mais como abrigar os profissionais. Senador, faltar seringa, como é que pode? Faltar algodão para acesso a um paciente, pacientes dormindo no chão, o funcionário recebendo um salário que não tem nada a ver com a sua carga, né? a sua escala, quer dizer, sendo explorado uma situação. A gente vem aqui para Carpina e cita um exemplo que o senhor deve ter conhecimento de vários em todo o estado. A gente tem uma UPA aqui, uma UPA que o prédio já está deteriorado. Senador. Isso é um grave problema, desafiador, porque ele envolve duas dimensões, a dimensão da gestão e a dimensão do financiamento. A gestão
é o grande desafio. Como é que você pode, com recursos existentes, melhorar os serviços de forma a você oferecer condições minimamente aceitáveis para a população. Isso tem que se utilizar recursos tecnológicos novos, da telemedicina. Você precisa ter uma escala adequada, você precisa ter regionalmente estruturas capazes de evitar, por exemplo, o congestionamento de algumas unidades, mas você precisa também, sem dúvida nenhuma, de mais recursos para essa área. Desde o fim da CPMF, que nós tiramos recursos do sistema de saúde no Brasil, e esses recursos estão fazendo falta. Eu não estou propondo um novo imposto, mas eu acho que nós precisamos reforçar o financiamento da área de saúde, porque há no Brasil, sim, uma carência estrutural em algumas áreas. E você sabe, Dani, o que é que está agravando essa situação? É que as pessoas estão vivendo mais, felizmente estão vivendo mais. Então há uma tendência, com a mudança do perfil demográfico, há uma tendência para que você, pela mudança do perfil demográfico, demande menos recursos na educação primária, mas pelo aumento da longevidade, você tenha que destinar mais recursos à saúde. Então, os orçamentos públicos estão desafiados a entenderem o que está se passando com a mudança do perfil demográfico da sociedade brasileira. Mas ainda assim, há um espaço imenso para melhorar a gestão. Às vezes, a gente precisa na gestão garantir o atendimento de conceitos básicos na gestão, que seria mais racionalidade nos gastos, priorização dos gastos em áreas essenciais e, para finalizar, combater a corrupção que infelizmente subtrai recursos importantes nessa área de saúde. Corrupção na saúde. Na saúde eu estou falando, na própria saúde, porque é algo criminoso, já que há carência de recursos, você ainda convive com desvios de recursos numa área essencial como essa. Senador, dê sua mão. Prazer imenso conversar com o senhor. Obrigada pela atenção, que o senhor sempre e a parceria nossa. Prazer muito grande vê-la aí sempre em forma e bem, viu? Grande abraço.